que é que foi determinante nessa situação aqui, nesse cenário de cá, do lado direito, para eu ter conseguido comprar esse carro? Foi porque eu ganhei um pouquinho a mais de rendimento no banco, é? Não. Foi determinante para eu conseguir comprar o carro nesse cenário aqui, foi que o carro só aumentou 0,38%, não teve um aumento muito alto, né? O aumento foi menor nesse cenário. E aí, como o aumento foi menor, eu consegui, o meu saldo foi superior ao preço do carro. Os juros que eu ganhei foi suficiente para eu comprar o carro, mesmo com o aumento que o carro sofreu, certo? Agora, isso daqui eu estou colocando um exemplo considerando um carro somente. Vamos fazer isso, pensar agora em tudo que você compra, todos os preços das coisas que existem para a gente comprar, que existe no mercado, existe no Brasil, existe na economia. Vamos supor que isso daqui, ó, foi não só um aumento do carro, tenha sido a inflação. A inflação. Esse aumento aqui, ó, tenha sido a inflação. Eu usei o carro como um exemplo para facilitar o nosso entendimento, que o carro aumentou de preço. Mas vamos supor que tudo tenha aumentado de preço. Tenha sido a inflação. Tudo aumentou nessa situação aqui 1,27%. E nessa situação aqui, não só o carro aumentou 0,38%, mas todos os preços, em média, claro, algumas coisas a mais, outras menos, mas em média aconteceu uma inflação de 0,38%. E com isso, sabe quais são esses números que eu coloquei aqui? Sabe que números são esses? Ó, essa taxa que eu coloquei de 1,06 foi a taxa acumulada da Selic em janeiro. Esse cenário aqui é a Selic, certo? Em janeiro de 2016, certo? Foi a Selic de janeiro de 2016. Já este outro cenário aqui, do lado de cá, da taxa de 1,09, foi a Selic, ó, Selic em recente, em janeiro de 2017, o mês passado, certo? Aqui, essa taxa é a Selic em janeiro de 2016 e essa taxa é a Selic em janeiro de 2017. E essa inflação aqui, ó, que eu estou dizendo que eu simbolizei com o aumento do preço do carro, mas vamos transformar isso agora em inflação, ou seja, a média de aumento de preço de tudo que você tem na economia, foi o IPCA, ó, foi a inflação em IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é o índice do governo de inflação. Esse daqui foi também em janeiro de 2016, e aqui foi o IPCA, esse 0,38 foi o IPCA que aconteceu recentemente em janeiro de 2017. Ou seja, em janeiro de 2016, eu não conseguiria, fazendo essa aplicação no banco, eu não conseguiria o dinheiro suficiente com os juros para comprar, com os juros que rendeu, para comprar o carro. Por quê? Porque o aumento de preço, a inflação em janeiro de 2016 foi muito alta. Já em janeiro de 2017, com os juros que eu ganho aqui da minha aplicação, que eu estou usando exatamente o que rendeu da taxa Selic, eu consigo comprar o carro. Por quê? Porque a inflação em janeiro de 2017 foi muito menor do que a de janeiro de 2016. Então, qual foi a situação melhor para um investidor? Qual é a situação melhor aqui para um investidor? A situação de janeiro de 2016, em que o que ele ganhou de juros, né, foi inferior à inflação que aconteceu no mês, ou seja, o preço das coisas aumentaram mais do que os juros que ele ganhou no banco, que ele ganhou lá no Tesouro Selic, por exemplo. Aqui é o rendimento da Selic em janeiro de 2016. Foi quanto a Selic rendeu acumulado em janeiro de 2016, 1,06%. Então, um investidor que tem investido no Tesouro Selic, por exemplo, em janeiro de 2016, ele não conseguiria acompanhar o aumento de preço das coisas da economia. O rendimento que ele teve foi inferior ao que aumentou o preço das coisas. Então, ele não consegue comprar a mais do que ele comprava antes. Por isso que aqui eu não consegui comprar o carro, porque
o que eu ganhei de juros foi menor do que o aumento que aconteceu. Eu tive, na realidade, não foi um ganho de 1,06, eu acabei perdendo dinheiro aqui. Ó, aqui, o rendimento do Selic foi menor do que a inflação. Eu acabei, no ponto de vista do meu poder de comprar coisas, caiu. Já agora, recentemente, em janeiro de 2017, que as notícias dizem que a Selic está menor, que os investidores, né, vão ter um rendimento menor, vão ter um rendimento menor do lado da ilusão. Mas do lado da realidade, janeiro de 2017 está melhor do que janeiro de 2016. Por quê? Porque o rendimento que eu ganho de juros aqui, da Selic, que isso aqui é a Selic. Inicialmente eu disse que eu não tinha falado de Selic, mas estou lhe mostrando que esse 1,09 foi a Selic de janeiro de 2017. O rendimento da Selic em janeiro de 2017 foi muito superior ao aumento de preço das coisas, ao aumento medido pelo IPCA, à inflação. Em média, as coisas aumentaram em janeiro 0,38. E o investidor ganhou na Selic, que investiu com base na Selic, investiu, por exemplo, no Tesouro Selic, ganhou 1,09, que foi a Selic acumulada de janeiro. Ou seja, esse cenário aqui está me dando um ganho real, né, que aí é a realidade, um ganho real superior a esse de cá. Aqui, como eu ganhei menos do que a inflação, foi uma perda real. Já aqui, o que eu ganhei acima da inflação é o meu ganho real. Então, quando a gente está querendo ver a realidade, não está querendo ver a ilusão, a gente olha o ganho real, a taxa real da Selic. Qual é a taxa real da Selic aqui? Se ela foi 1,09 e a inflação foi 0,38, ou seja, o que é que eu consigo comprar mais do que eu comprava antes, depois de descontar a inflação? Eu consigo ganhar aqui a diferença, né? Grosso modo, a diferença de um para o outro dá mais ou menos 0,71, né? 0,71 a diferença aqui de um para o outro, que eu consigo ter. Eu tive um rendimento real aqui em torno de 0,71%, ou seja, mesmo as coisas subindo, o que eu ganhei de juros foi maior ainda. Então, o que é que tem a diferença entre o que subiu e o rendimento que eu obtive? Essa diferença é que é o ganho real. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo sobre a inflação, como calcular, inclusive, essa diferença aqui em termos matemáticos. Vou deixar na área de comentários abaixo, quem quiser ver esse outro vídeo também, que eu mostro com mais detalhes como encontrar o ganho real, ou seja, essa diferença percentual entre esses dois números, porque não é só fazer uma subtração, tem um cálculo que é feito para isso. Tem nesse vídeo, tem uma explicação. Então é isso. O ganho real aqui que eu tive, né, em janeiro de 2017 foi positivo, já em 2016 foi negativo. Então como é que eu posso dizer que a Selic está caindo? Está caindo em termos ilusórios, a Selic cheia. Mas quando se abate a inflação, o que a gente está vendo é que a Selic está maior ainda. A Selic real está maior do que antes, quando você abate a inflação. Quando você abate a inflação é que você vê a realidade. E tudo em finanças que você for analisar, for verificar, você tem que sempre pensar isso. O ganho está muito bom, mas e a inflação que está corroendo o meu poder de compra? Foi quanto nesse período? Tem que abater quanto desse ganho que eu estou tendo? Sempre tem que colocar isso para você ver a realidade, não ver a ilusão. Mas você pode me dizer o seguinte, mas foi sorte o seu exemplo aqui. Você usou somente um mês, o mês de janeiro, mas será que nos meses anteriores isso não foi diferente?